Olá, alunos do primeiro ano. Eu sou a Divina Gonçalves Leite, aluna de licenciatura em Química do Instituto Federal de Goiás, campus Uruaçu. Faço parte da residência pedagógica e acompanho a professora de Química, Josi Cristiane, professora do Colégio Estadual Alfredo Nasser. Hoje vou falar sobre resolução de exercícios dos conteúdos transformações da matéria e substâncias simples e compostas. Vou começar falando sobre a resolução de exercícios das transformações da matéria. O que são transformações da matéria? São as modificações que ocorrem com mudanças ou sem mudanças na composição da matéria. Como as transformações da matéria podem ser? As transformações da matéria podem ser transformação física ou fenômeno físico, transformação química ou fenômeno químico. Ou pode ser chamado de transformação física, ou pode ser chamado de fenômeno físico, ou pode ser chamado de transformação química ou fenômeno químico. Como é a transformação física? Transformação física é considerada reversível ou passageira. Pode alterar a aparência, a forma, o tamanho e o estado físico da matéria, mas sem alterar a sua composição. Cite 4 exemplos de transformações físicas. Dissolver o sal ou açúcar em água, amassar uma lata de alumínio, cortar uma fruta ou cortar um papel e o ciclo de água. São 4 exemplos de transformações físicas. Como é a transformação química? A transformação química é considerada permanente ou irreversível, pois altera a composição da matéria, formando novas substâncias. Essa transformação química é o contrário da transformação física, pois ela é permanente ou irreversível. Cite 4 exemplos de transformação química: oxidação de pregos, explosão de uma bomba, decomposição de alimentos ou decomposição de animais e a fotossíntese. São 4 exemplos de transformação química. Como são chamadas as substâncias iniciais e as substâncias formadas na transformação química? As substâncias iniciais são chamadas de reagentes e as substâncias formadas são chamadas de produtos. Substâncias iniciais são os reagentes e as substâncias formadas são os produtos. E agora vamos para a resolução de exercícios do conteúdo substâncias simples e compostas. Dentro dele, misturas homogêneas e heterogêneas. Para a química, qual é a substância considerada pura? Dê exemplos. É considerada substância pura aquela que tem um grau de pureza adequado aos parâmetros experimentais que ela é destinada. Exemplo: água,
pois a água é formada somente por moléculas da água, e a amônia, que é formada somente por moléculas da amônia. O que são substâncias simples? Dê exemplos. São substâncias formadas por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Exemplos: gás hidrogênio, que é formado somente por hidrogênio; gás oxigênio, que é formado somente por oxigênio; gás nitrogênio, que é formado somente por nitrogênio; e o gás ozônio, que é formado somente pelo pelo oxigênio. O que são substâncias compostas? Dê exemplos. São substâncias formadas por mais de um elemento químico. Exemplos: gás carbônico, que é formado pelo carbono e 2 oxigênio; e a água, que é formada por 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Misturas homogêneas e heterogêneas. O que são misturas? As misturas são formadas por duas ou mais substâncias. As suas propriedades físicas e químicas, como temperatura de fusão, ebulição e densidade, são variáveis. O que são misturas homogêneas? Dê exemplos. São misturas que apresentam uma única fase, ou seja, todo o seu aspecto é uniforme de ponto a ponto. Exemplos: a água com sal e a água com açúcar. Pois ao dissolver o sal na água, vemos somente a água líquida. E ao dissolver o açúcar em água, também vemos só a água líquida. Vemos uma única fase. Por isso é uma mistura homogênea. O que são misturas heterogêneas? Dê exemplos. São misturas que apresentam duas ou mais fases, ou seja, o seu aspecto é multiforme, de ponto a ponto. Exemplos: a água e o gelo, a água e o óleo, e a água e a areia. Pois a água e o gelo, vemos duas fases. Vemos a água líquida e o gelo. A água e o óleo, vemos a água líquida e o óleo. A água e a areia, também vemos duas fases, a água e a areia. E por hoje é só. Bom estudo para vocês!